Retornamos aqui para o nosso estudo a respeito dos dons do Espírito Santo. Estamos aqui em cima do Monte das Oliveiras, aqui em Jerusalém. Deus proporcionou esta viagem e por isso eu estou aproveitando para gravar estes episódios sobre os 9 dons do Espírito Santo. Estamos aqui no local onde Jesus fez a última Santa Ceia. Foi a última ceia. Foi o dia que Judas beijou Jesus. Então nós estamos vendo aqui, neste local, um fato histórico, porque posteriormente eles receberam o Espírito Santo e que foi evidente ao eles falarem em línguas, aqui no cenáculo, aqui em Jerusalém, e desceu o Espírito Santo sobre eles de uma forma tremenda, como um vento impetuoso, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Então eles já vinham recebendo de Jesus a unção. Embora nós sabemos que haja outros dons registrados na palavra de Deus, mas eu quero me ater apenas nesses 9. O dom de discernimento, veja que ele está inserido então nos dons que trazem revelação. Como eu falei, não existe o dom de revelação, mas dons que trazem revelação. E o discernimento está inserido nesses, porque trazem revelação dos espíritos que estão atuando, seja o Espírito de Deus, da parte de Deus, ou seja, espíritos malignos, ou até mesmo espírito humano. Que às vezes é Deus operando, às vezes são espíritos malignos e às vezes o próprio espírito humano tentando agir. Mas através do dom de discernir, a igreja é capaz de discernir de que parte está vindo tal revelação, tal palavra, tal visão, se é de Deus, se não é de Deus. Então, através desse dom, o crente consegue, a igreja consegue discernir quem está agindo e atuando. Nós vimos aí, estamos acompanhando no decorrer da história, muitas seitas, muitas falsas religiões, falsos mestres, falsos ensinadores, falsos profetas, que surgiram ouvindo vozes da parede, ouvindo vozes da mata, ouvindo vozes do além e acabaram criando seitas e religiões por falta de discernimento. Mas aonde há o discernimento, o espírito do engano não entra. Aonde tem discernimento através desse dom, o espírito maligno do engano não entra. Nós estamos aqui próximo da tumba do rei Davi. Logo atrás daquela parede ali está a sepultura do rei Davi. E eu quero usar o rei Davi como um exemplo de uma pessoa no passado que recebeu alguma coisa da parte de Deus através desse dom, o dom de discernir os espíritos. O rei Davi, não obstante a ser rei, ele era sacerdote e também profeta. É por isso que ele é um tipo de Cristo. Na passagem que eu quero falar aqui é a respeito da mulher de Tecoa. A mulher de Tecoa, todos sabem que ela vestiu-se com roupas de luto. Todos sabem que Absalão ficou exilado, longe do seu pai, quase 2 anos, ou 2 anos e pouco. E aí o rei Davi ficou com aquele dilema entre pai, que amava o filho, e agora como rei. Ele era o sustentáculo da lei, e ele tinha que manter a lei. E como ele faria? Então seu filho ficou exilado. Como Joabe percebeu que o coração de Davi estava inclinado para Absalão, com saudades do seu filho, ele foi e contratou uma mulher, chamada de a mulher de Tecoa. Tecoa é uma cidade próxima aqui de Jerusalém. E esta mulher vestiu-se de luto e se apresentou para Davi contando uma história de que tinha perdido o filho, que o filho estava longe, desterrado, e que precisava retornar. O rei Davi percebeu e disse para aquela mulher: porventura as palavras de Joabe não estão na tua boca? E aí ela se revelou. Então eu percebo aqui que o rei Davi teve uma revelação,
teve um discernimento do que estava acontecendo. E é isso que acontece com alguém que recebe a iluminação de Deus através do Espírito Santo para ter o discernimento de alguma coisa. Então, quem tem esse dom não é enganado, não é ludibriado. Quem tem esse dom não entra em engodo, mas Deus revela a ele o que está acontecendo. Então, o dom do discernimento já se manifestou lá atrás, no Antigo Testamento, como estamos falando aqui, na pessoa do rei Davi. Está sepultado ali, atrás daquelas paredes, como eu falei. Ali está a tumba do rei Davi. O rei Davi que escreveu Salmos 23, Salmos 91 e outros salmos escritos pelo rei Davi. E aqui em Jerusalém, como eu já falei nos episódios anteriores, foi onde desceu o Espírito Santo. Atos, capítulo 2, fala da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E nesse dia, ao descer o Espírito Santo, os discípulos receberam então os dons espirituais. E o apóstolo Paulo aqui registra em Coríntios, capítulo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, Paulo registra aqui e dá aqui a sequência dos dons. E ele mostra para nós, inclusive, só Paulo fala sobre isso e traz aqui o esclarecimento e a classificação de cada dom. Pedro, ao receber o Espírito Santo, logo falou em línguas, profetizou, os outros apóstolos da mesma forma. Então veja a importância do dom de discernir os espíritos. Que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, lembra daquela passagem que aparece aquele moço dizendo: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos? Aí Paulo entendeu que não era para ir para Bitínia, que era para ele ir para Filipos. Só que quando ele chega em Filipos, ele se depara com aquela moça que estava adivinhando. E aí Paulo passa por ali um dia, 2 dias, e aquela moça, possuída por um espírito maligno de adivinhação, aquela moça dizia: eis aí os servos do Deus Altíssimo. E Paulo se incomodou com aquilo. Mas Paulo discerniu que o que estava nela não era de Deus. Aí Paulo olha para aquela moça e diz: espírito maligno, sai dela. E ela ficou liberta na hora. E aquele espírito saiu. Então o que aconteceu ali? Paulo, o apóstolo, ele exerceu 2 dons pelo menos ali. Primeiro, Deus trouxe a revelação a ele, que era um espírito do engano. Isso através do dom de discernir os espíritos. Logo depois, ele usa o dom da profecia, que nós vamos falar mais à frente sobre esse dom, mas ele já exerceu ali o dom da profecia ao abrir a boca e profetizar e falar e expulsar aquele espírito maligno, quando ele disse: sai dela. Então veja a importância de receber esse dom. Observe bem, então, através desse episódio, que a atuação do dom de discernimento aconteceu lá no Antigo Testamento. Já uma parcela, uma parte do que Deus tinha para a igreja, Deus tinha para nós. Então lá no Antigo Testamento, vimos Davi, que eu te falei aqui sobre a mulher de Tecoa, dessa cidade, que Davi teve discernimento. Não foi só Davi que teve discernimento, mas muitos outros profetas, muitos outros homens de Deus no Antigo Testamento já tiveram o discernimento da parte de Deus através do Espírito Santo de Deus. E no Novo Testamento vimos aqui, eu falei sobre Paulo, o apóstolo que teve discernimento lá na cidade de Filipos. Mas nós podemos ver Pedro, Tiago, Filipe e outros. Por exemplo, Filipe teve discernimento da parte de Deus que tinha que descer à região de Gaza para falar ao etíope. E assim por diante. Se você procurar no Novo Testamento, você vai ver ali muitas passagens bíblicas dos profetas e apóstolos, homens de Deus que tiveram discernimento. E Deus os usou poderosamente em sua obra. Isso é um benefício tremendo para a igreja. A igreja precisa do dom de discernir os espíritos. É por isso que eu estou trazendo aqui esses estudos, estes episódios a respeito dos dons do Espírito Santo, para que você entenda que precisamos desses dons. E você deve de buscá-los, porque o apóstolo Paulo diz na sua palavra: buscai com zelo os melhores dons.
Busque os dons do Espírito Santo. Você precisa de discernimento. Eu preciso de discernimento. A igreja precisa de discernimento para discernir o que está acontecendo. Então ore através da oração, do jejum, da leitura da Bíblia, da palavra de Deus. Você vai orando, lendo a Bíblia, buscando. Deus vai te encher do Espírito Santo. Jesus vai te encher da sua glória, da sua graça. E você será cheio da glória de Deus. E aí fará a obra de Deus com mais facilidade, sendo um obreiro, sendo um pregador, sendo um cantor. Não importa o que você faça na obra de Deus. Se você tiver o dom de discernir os Espíritos, você vai avante. Você avança e Deus vai honrando a tua fé e você vai divulgando o Evangelho com poder, com autoridade, conforme diz Atos dos Apóstolos. Jesus disse lá, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que você possa receber o Espírito Santo. Que você possa receber os dons do Espírito Santo. Principalmente esse que eu estou falando aqui neste episódio. O dom de discernir os Espíritos. Você acabou de assistir mais um episódio da série de estudos bíblicos a respeito dos 9 dons do Espírito Santo. Continuo relembrando que é apenas um resumo, né? Porque sobre os dons do Espírito Santo levaria 1, 2, 3, 4 horas, porque é muito profundo este assunto. Mas eu estou trazendo aqui apenas um resumo, né? Claro que futuramente nós vamos ampliar esses estudos bíblicos para repassar a vocês. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.